vai você? Tudo bem? A força da sua vida é medida pela força da sua vontade. Henry Van Dyke. Os estudiosos do desenvolvimento humano sempre desejaram encontrar características pessoais que se correlacionassem com resultados positivos na vida. Como muitas sabedorias, a importância da força de vontade foi compreendida por nossos antepassados, perdidas no tempo, e agora redescoberta e refinada pela ciência moderna. E é este o tema do nosso vídeo de hoje: força de vontade e o seu poder pessoal. Meu objetivo aqui é compartilhar novos conhecimentos que lhe ajudarão a perceber a força de vontade de uma forma diferente, gerando novas ideias e ferramentas para ajudar você a funcionar de uma forma mais produtiva e saudável. Nos últimos anos, pesquisadores em todo o mundo têm investido seu tempo estudando a força de vontade. Inúmeros artigos têm sido publicados em importantes meios científicos. Muitas instituições renomadas têm pesquisado este assunto. Basicamente, sempre que você tem o desejo de fazer algo que entre em conflito com seus objetivos de longo prazo e seus valores fundamentais, a força de vontade é a energia que entra em ação e tenta mantê-lo no caminho certo. Força de vontade é a capacidade de resistir e adiar uma gratificação concreta imediata por algo melhor no futuro. Força de vontade é a capacidade de perceber uma oportunidade de superação diante dos obstáculos. Força de vontade lhe permite refletir sobre o seu próprio estado de ânimo e assim não se deixar vencer pelo desânimo diante da dificuldade. Quanto mais forte for sua força de vontade, maior chance de tomar uma decisão de acordo com seus objetivos. A força de vontade é o que permite que você escolha seu caminho e persista nele, apesar dos obstáculos, resistência e fraqueza. Na verdade, estamos falando de três virtudes muito próximas e que formam o poder pessoal de cada um de nós: força de vontade, tomadas de decisão e autocontrole ou autodisciplina. Essas três virtudes estão intimamente relacionadas, como veremos adiante, e fazem uma grande diferença na sua vida. Se você está entre aqueles que acreditam que força de vontade é uma virtude encontrada naturalmente em poucos privilegiados, tem uma ótima notícia para lhe dar. Segundo as mais recentes pesquisas, toda pessoa pode ter acesso e se beneficiar desta energia. Energia? Sim, uma energia. A força de vontade é uma energia mental que regula seus pensamentos, emoções, impulsos e controle de desempenho. A força de vontade não é algo que você tenha ou não tenha. Ela sobe e desce. Você já constatou? No início do dia, o seu reservatório de energia está cheio e você cheio de disposição. No final da tarde, a sensação não é a mesma. E não estou falando de cansaço físico, e sim do cansaço mental. Esse estado é conhecido como fadiga de decisão. É a redução da capacidade de fazer escolhas por conta de um cansaço mental. Quem deu este nome e vem estudando há anos o assunto foi o psicólogo e pesquisador da Universidade Estadual da Flórida, Roy Baumeister, autor do livro Força de Vontade, a redescoberta do poder humano. Segundo ele, todo dia você tem uma fonte finita de energia chamada força de vontade, e que pode ser esgotada, conservada ou fortalecida. Um combustível essencial que nos ajuda a ir adiante, mas precisa ser bem usado ao longo do seu dia. Quando você usa parte desse suprimento para uma coisa, você tem menos para outras. Seu suprimento de força de vontade é esgotado de duas maneiras: exercitando o autocontrole e tomando decisões.
Do momento em que acordamos até a hora de dormir, passamos o dia tomando decisões e resistindo às tentações, ou seja, exercitando o autocontrole. Para se ter uma pequena ideia de como é importante o autocontrole, um meticuloso estudo realizado na Alemanha mostrou que as pessoas gastam entre 3 e 4 horas por dia resistindo ao desejo. Além disso, você toma entre 10 e 40 mil decisões por dia. E isso requer muita energia mental. Grandes decisões, pequenas decisões, todas elas somam. Como somos forçados a fazer tudo isso ao longo do dia, esta reserva vai se esgotando. E não há nenhum sintoma revelador de quando a força de vontade está baixa. É diferente da fadiga física comum. Você não está consciente de estar cansado, mas tem pouca energia mental. Chega no momento em que a nossa cabeça simplesmente se cansa de decidir, de se controlar e a sua força de vontade se esgota. Numa situação dessa, seja bem-vindo à fadiga de decisão. E quais são os sinais de que você chegou nesse ponto? A fadiga de decisão se manifesta não como um sentimento, mas como uma propensão a experimentar tudo mais intensamente. Quando os poderes reguladores do cérebro enfraquecem, as frustrações parecem mais irritantes do que o normal. Quanto menos suprimento, menos força de vontade você terá para controlar seus pensamentos, emoções e ações. Você simplesmente não tem força de vontade suficiente para manter todos os seus impulsos sob controle. Impulsos para comer, beber, gastar, dizer coisas estúpidas parecem mais poderosos. O álcool faz com que o autocontrole diminua ainda mais. Você fica muito mais sensível e acaba descarregando em cima de quem não tem nada a ver com isso. Quanto mais escolhas você faz ao longo do dia, mais difícil se torna para o seu cérebro. Além de tornar mais difícil para você controlar suas emoções, impulsos, comportamentos, a fadiga de decisão também o deixa avesso ao risco de uma tomada de decisão. Você fica muito mais propenso a tomar decisões que o distanciam de seus objetivos. Quando sua força de vontade começa a secar, você começa a usar como padrão a opção mais fácil, a que gasta menos energia mental. Você acaba buscando o caminho de menor resistência e fica focado apenas no fator da decisão, ao invés de olhar para o quadro inteiro. É quando a gente começa a dizer assim, me dê qualquer coisa que seja mais barata. Qualquer coisa que você achar melhor, tá bem. Ninguém pode lhe dar força de vontade. Força de vontade é um procedimento energético interno. Se eu estivesse assistindo esse vídeo nessa altura, eu estaria pensando assim, tá tudo muito interessante, mas o que eu posso fazer para fortalecer, conservar e aproveitar essa energia e ter um funcionamento muito mais produtivo e saudável? Pois bem, tem duas coisas que você pode aprender a fazer. Uma é trabalhar para aproveitar bem a sua cota diária de combustível de força de vontade. A outra é aprender a aumentar a sua cota diária. Para aproveitar bem a sua cota diária, eu posso lhe dar 4 ideias para você trabalhar a partir de agora. Primeira ideia: quando tiver de tomar decisões importantes, faça isso no início do dia. É quando o seu reservatório está cheio e isso refletirá com certeza na qualidade da sua decisão. Segunda ideia: quando tiver várias coisas a fazer, faça a mais importante primeiro, seguindo o mesmo pensamento da ideia anterior. Terceira ideia: cultive bons novos hábitos. Quando uma decisão se torna hábito, ela atrai pouca ou quase nenhuma força de vontade do seu suprimento. A melhor parte de criar um novo bom hábito
é que isto libera mais do seu combustível para outras coisas. Quanto mais boas decisões você puder tomar, habituais, menos retirada do seu tanque de força de vontade você fará ao longo do dia e mais energia estará disponível para você. A quarta e última ideia: não tome grandes decisões com o estômago vazio. Muitas são as evidências que associam a importância da glicose na corrente sanguínea como o principal combustível que alimenta a energia da força de vontade. O exercício de autocontrole esgota quantidades relativamente grandes de glicose. E quando a glicose diminui, diminui também a sua força de vontade. Consulte a sua nutricionista de confiança e peça uma orientação de como conseguir, de uma forma saudável, este importante combustível. Mas lembre-se que, sem comida, sem glicose. Sem glicose, sem força de vontade. Sem força de vontade, aversão ao risco e decisões erradas. É por isso que você deve evitar participar de algo importante, tipo uma reunião, uma entrevista profissional, um teste, com o estômago vazio. Para aprender a aumentar sua cota diária de energia e de força de vontade, eu precisaria de muitos vídeos para tratar de 4 procedimentos. A boa notícia é que todos esses 4 procedimentos fazem parte do que desenvolvemos no DOM. São eles: melhoria da qualidade do sono, meditação, estratégias mentais e qualidade dos diálogos internos. A força de vontade é um conceito que expressa vitalidade humana, sua capacidade de transformar algo e de combater a resignação. É um antídoto contra a fraqueza, uma ferramenta para superar os obstáculos e uma estratégia para conseguir satisfação pessoal e profissional. Uma das coisas que diferencia você de uma outra pessoa qualquer é a intensidade, frequência e duração da sua força de vontade. Espero que com a prática das 4 ideias de como aproveitar bem a sua cota diária de força de vontade, você passe a funcionar de uma maneira mais produtiva e saudável. E se quiser aprofundar e se beneficiar ainda mais do assunto, venha conhecer e participar do DOM. Terei muito prazer em compartilhar tudo isso com você e ajudá-lo a ser um você melhor. Fique bem, um abraço e até breve.